Oi, gente, boa noite, tudo bem? Olá, gente, boa noite, tudo bem? Olá, aguardando o pessoal entrar. Olá, tem alguém aí? Olá, olá, Silvia, tá conseguindo me ouvir? Tá tudo. Pode me dar um retorno se você tá conseguindo me ouvir? Olá, oi, gente, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu sou a Brenda, para quem ainda não me conhece. Olá, Renata, tudo bem? Já vou te chamar. Só esperar o pessoal entrar. Tá baixinho o volume? Esse microfone é um pouquinho baixo. Tá melhor? Tá melhor um pouquinho? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Ah, ok, obrigada, Renata. Gente, boa noite, tudo bem? É que eu acho que eu tinha diminuído aqui o microfone. Hoje eu tô dando início aqui à live com a Renata Felício. Ela é escritora e ela faz um trabalho incrível de combate ao racismo nas escolas através da literatura. Eu sei que tem uma galera ainda entrando, mas eu vou aproveitar esse momento que o pessoal está entrando para poder mostrar um pouquinho do trabalho dela, dos livros que a gente vai comentar. O primeiro livro da Renata hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Cabelo de Rebeca, o primeiro livro da Renata, tá? Então, a gente vai falar sobre esse livro. A gente vai falar também sobre a Dandara, a Princesa Dandara dos Palmares. A gente também vai falar. Boa noite, Soraya, seja bem-vinda. A gente vai falar do Chico Rei. Adoro esse livro, a gente fala muito sobre ele. E também a gente vai passar e comentar um pouquinho sobre esse projeto Dança das Letrinhas. O trabalho da Renata é, é voltado para a literatura infantil e também alguns outros livros que ela vai comentar um pouquinho. E antes de começar a live, eu sempre gosto de ler uma citação. E hoje eu preparei uma citação da autora Conceição Evaristo. Ela fala o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E assim seguimos escrevendo, cantando e resistindo. É uma frase forte dessa autora e ela nos convida a refletir sobre a nossa manifestação, sobre a nossa cultura, sobre falarmos da nossa história, sobre persistirmos com as nossas lutas. E eu achei que era uma frase que combinava muito com a conversa de hoje, porque vamos falar de literatura, vamos falar de combate ao racismo e falar isso dentro da literatura, dentro das escolas. Então, mandem perguntas. Eu vou chamar a Renata aqui porque ela vai falar sobre isso bem melhor do que eu, porque ela já tem experiência sobre isso. E, enfim, gente, sejam muito bem-vindos. Oi, Renata, tá me ouvindo? Oi, Oi, boa noite, tudo bom? boa, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Né? Eu sou um pouquinho ansiosa com live. Eu marco um horário e quando dá 10 minutos antes eu já quero começar. Eu também estava assim, apreensiva. Eu estava aqui já, assim, esperando uns minutinhos. Renata, obrigada por aceitar o convite. Prazer
prazer, muita honra mesmo estar aqui com você. Eu tô querendo fazer há tanto tempo essa live, eu sempre falo de fazer essa live, e eu falei, não, esse mês eu vou convidar todo mundo que eu puder e a gente vê o que faz. Então, muito obrigada por dar um pouquinho do seu tempo para a gente estar conversando. Bem-vinda, Yandra. Eu gosto de cumprimentar todo mundo, eu vou até pedir desculpas adiantadas, porque eu tenho essa mania. E fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho o que você faz, um pouquinho dessa experiência, né? Não só sobre livros, mas assim, um pouquinho sobre a Renata em si, né? Então, olá, boa noite. Eu me chamo Renata, sou Renata Felício Maia, escritora. Mas antes de ser escritora, eu sou professora, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. Tenho a Rebeca, de 5 anos, e tenho o Renan, de 19. Ele acabou de passar para Fuzileiros Navais. Estou mega orgulhosa. E sou a Renata filha, Renata esposa. É uma Renata que representa as mulheres, né, atuais. A gente olha assim, escritora. E, na verdade, o título escritora eu coloquei até porque a Michele, filha da minha melhor amiga, sugeriu, Renata, bota teu Instagram de escritora, Renata e tal. Eu, por conta própria, não teria essa audácia. E eu acho muita ousadia, né, colocar escritora e é um peso bem grande ter É o título de escritora, assim, numa rede social. Mas eu sou Renata, eu sou estudante, faço doutorado em educação contemporânea. Estou prestes a me aposentar, falta aí entre 3 a 5 anos para eu me aposentar pelo tempo de serviço, né? E é isso, estou na luta, estou na lida, estou lutando pelos meus ideais, pelos meus sonhos. Essa é a Renata. Nossa, tem toda uma vida, né? Porque você está falando que já vai se aposentar e para ver se não parece, sabe? Parece que você começou. A gente conhece há pouco tempo, né? Então, pouco tempo mais ou menos, né, Renato? Que já tem uns anos, né? É, tem uns 3, acho que tem uns 2, 3 anos, né? Sim, E sim. bem-vindo, Te tenho bem- explicado. bem-vindo, Juan, Nanda, Vida de Preto, todos bem-vindos. A gente está aqui dando início à live, né? E, Renata, o que te fez escrever? Porque você falou assim que eu concordo, é um peso, né? Quando a gente coloca um título de um ofício, uma profissão, escritor, ilustrador, autor, redator, enfim, não importa qual. Eu, por exemplo, resisti muito de falar assim, sou ilustradora. Até hoje eu dou uma travada às vezes, porque tem um peso tão grande, né? Tem todo um caminho ali. E o que te fez começar a escrever, assim? Então, na verdade, a escrita ela me acompanha desde a minha infância, né? Eu, quando era criança, eu não morava com o meu pai, ele tinha uma outra família e tinha a minha mãe, a minha família. Ele não tinha filhos no outro relacionamento. Então ele ia tipo uma vez por semana lá em casa. E quando ele ia, ele falava assim: tinha eu e mais 2 irmãos, o Rodrigo e o Rafael. O meu pai falava assim: olha, quem fizer uma redação por dia e me entregar na semana que vem, eu vou pagar. E aí eu sempre amei escrever e ler. E aquilo ali para mim não era trabalhoso, era algo prazeroso. Ainda mais sendo pago, então era algo assim, combinava, né? Meus irmãos não, só queriam saber de bola, de futebol, de pipa. E eles não faziam. Todas as vezes que meu pai ia lá em casa, eu tinha todas as redações prontas para poder entregar. E aí entregava, ele me pagava e aquilo era maravilhoso para mim, né? Bem, E fora bem isso, minha avó contava histórias toda noite. A minha mãe teve um período que trabalhava com meu pai no motel, ele era o gerente e ela era uma das funcionárias, né? Acho que ela era do caixa, não sei, recepcionista, e eles trabalhavam à noite. Então minha avó cuidava de mim e dos meus irmãos. Ela dormia conosco na cama, né? Uma cama de casal, mais os 3 netos. E toda noite ela contava histórias. E é engraçado que essas histórias
Quando eu tive meu filho, eu fui pesquisar, que algumas histórias elas estão no meu imaginário. E eu descobri que eram histórias da Umbanda, né? Histórias de Aham. religião africana. E aquilo assim meio que, porque eu não sabia, eram umas histórias assim bem pesadas, né, de alma, de espírito. Mas para criança o lúdico, né, o imaginário vai longe. E aí foi Verdade. dessa forma. Curioso, né? Porque eu ia entrar essa parte de religião, eu já vou entrar, então. Eu não costumo falar de religião, né? Você falou que as primeiras histórias que você tinha na cabeça coincidiram de terem temas de Umbanda. Sim. E, e uma coisa que eu queria até aproveitar e perguntar. Boa noite, Maiara, tudo bem? Seja bem-vinda. Adriana também, todos muito bem-vindos, gente. Eu sou a Brenda, essa é a Renata, a gente já começou o bate-papo aqui. Eu queria até perguntar isso, né? A gente tem um problema na nossa. Eu não vou dizer que é um problema exato, mas não consigo encontrar a palavra certa, que é a nossa educação ela é laica, ela Sim. não tem uma religião, né? E eu vejo que tem um pouco de resistência de algumas pessoas de algumas religiões diferentes, cristãos, católicos, quando a gente fala de cultura negra, porque a cultura negra é uma cultura afro e ela tá ali inserida também em outras crenças, né, outras divindades, outros deuses. E eu queria ouvir assim de você, como é que você lida com isso, né? Porque você tem todo um trabalho voltado para essa questão do combate ao racismo. E quando a gente fala de Sim. combate ao racismo, a gente fala de cultura. A gente fala da nossa cultura e tudo que influencia ela. E a religião, ela tá ali, ela faz parte também da sociedade, ela faz parte da cultura. E, então, eu queria saber assim, como que você lida com isso? Porque é uma coisa polêmica e que sugestões você tem com a sua experiência de já estar abordando esses assuntos sem criar conflitos com todos, né? Eu acho muito difícil, eu passei já por algumas situações quando eu dava aula, dei aula por muito pouquinho tempo, nada comparado ao seu trabalho, mas assim, nesse pouquinho tempo eu vi esses conflitos acontecendo, eu tinha que conversar muito com os alunos, e até hoje, quando eu trabalho, eu tenho autores que são de uma religião, outros que são de outras, né? Então, pode comentar um pouquinho dessa sua Ó, experiência nesse assunto? então, eu particularmente não tenho problema nenhum com religião nenhuma. Eu falo tranquilamente, eu transito tranquilamente, seja nas religiões de matrizes africanas, seja na religião neopentecostal, evangélica. Eu me converti ao evangelho com 15 anos, minha mãe já nos levava à igreja e tal. Então a gente meio que foi obrigado. Meus pais, na verdade, obrigavam a mim e meus irmãos a irmos à igreja evangélica. Uhum. Nesse caminhar se encantou, eu me apaixonei pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Hoje sou evangélica, sou cristã. Porém, por minha avó, a vida toda ter sido devota da Umbanda, a minha avó ela tinha um quarto dedicado aos santos. E assim, o quarto dela, o guarda-roupa dela, ela tinha 6 portas. 4 portas eram para roupas da religião que ela seguia. Ela tinha uma portinha só com as roupas comuns, né? A minha avó era como se fosse a segunda mulher dentro do centro. Tinha a mãe de santo e minha avó era praticamente a segunda. A minha avó era aquela mulher que anotava os pedidos para fazer os trabalhos, os despachos. Eu venho de uma realidade que toda festa, toda reunião familiar, o primeiro pedaço de bolo era dedicado ao santo, a primeira bebida era ao santo. A minha avó, ela recebia uma pensão do meu avô, minha avó e minha mãe. E o Uhum. salário que ela recebia mensalmente, eu lembro dessa prática. Ela ia numa barraca lá próximo e comprava todo o material para o ritual de adoração ao Deus que ela cria. No final da vida, ela se converte ao Evangelho. Então, assim, quando eu estou dentro da escola, o porquê de eu também estar na escola? É trabalhar a Lei 10.639, que é você valorizar toda a cultura do negro, toda a prática. E aí a gente pensa na cultura do negro, as pessoas pensam em comida e pensam na dança, às vezes na religião. Mas o negro, ele é
muito maior do que comida, do que dança, do que religião. É isso é filosofia, é verdade. cultura, é artes. Então, assim, as pessoas limitam a questão do conhecimento, da cultura, de toda a prática do negro. E a minha bisavó, ela tinha sido escravizada. Então eu venho dentro desse contexto de uma família de pessoas negras. Eu sou negra, né, da pele clara, e fui descobrir agora, adulta, há pouco tempo, porque a gente não conhece, a gente dentro da academia, dentro da faculdade, a gente vai crescendo, vai aprendendo. Então, assim, voltando à questão da religião, eu respeito muito todas as religiões, como eu respeito as pessoas. Então a gente precisa ter esse princípio. Você, quando é bem resolvido com as tuas questões espirituais, a religião do outro não te afeta, a tua religião não vai afetar o outro. Então é muito sobre isso, sobre respeitar, sobre amar. E Jesus Cristo nos ensina isso, né? Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você nunca vai afrontar, nunca vai atacar. E quando eu vou nas escolas, eu ouço muitos relatos de pessoas que frequentam religiões de matrizes africanas e que são bombardeadas, humilhadas, execradas pela sociedade, e ali elas choram. É um momento de catarse, onde os alunos choram, expurgam toda a sua tristeza, a sua mágoa, e ali a gente abraça, ali a gente conversa, ali a gente troca, e ali a gente cresce como ser humano, como comunidade, né? Apoiando-se uns aos outros. É muito isso. E uma coisa interessante que você falou é que esse apoio que vem das escolas, né, também vem muito da sociedade não entender que dentro da escola você está aprendendo sobre culturas. Você não está aprendendo só uma coisa. Então, a cultura, ela engloba tudo. Ela engloba opiniões diferentes, ela engloba ideologias diferentes, histórias Sim, diferentes, sim. né? Então, quando você fala sobre isso, eu acho isso muito forte. Você sendo evangélica, falando sobre religiões afro-africanas. É Não, eu uma respeitar e defender. Isso aí. é, exato. Então, assim, acho isso importante, sabe? Para que outras pessoas, quando souberem disso, conhecerem, independente da religião, elas vão ver isso como cultura, como parte de uma história, né? E Uhum. você estava falando sobre essa questão de ser negro. E eu hoje estava lendo, né, um pouquinho antes de começar o bate-papo, fui pesquisar um pouquinho. E eu estava refletindo sobre a dificuldade que é hoje você encontrar termos certos para falar determinadas coisas. Tá. É, não é verdade? A gente É. fica com medo de usar determinadas expressões e ofender, e ter um significado diferente. E isso não muda quando a gente está falando de cor de pele. Né? Eu passei uma situação um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não me lembro o que foi, mas foi uma situação que eu falei, porque os negros e tal, e a pessoa falou, não, não é negro, é preto. Negro é ofensivo. Eu falei, como assim negro é ofensivo, sabe? Nossa, preto é a cor. E eu fui pesquisar, né? Eu falei, gente, será que eu estou desatualizada? E eu fui pesquisar sobre isso. Aí eu falei, gente, eu preciso falar disso na live, porque é, é uma coisa assim que parece boba, né? Não, Mas às não é. vezes o que eu noto é uma dificuldade que algumas pessoas, talvez as pessoas um pouco mais velhas, né, que já não são tão mais, ou então algumas pessoas que não acessam tanto a internet, enfim, que não tem esse, não é internet, né, mas de ler, de se atualizar sobre determinados assuntos. E aí eu achei uma frase do Abdias Nascimento, gente, eu vou ler porque eu não sou boa em decorar nada. Ele explica o seguinte: homem brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra, ou qualquer outro eufemismo. E o que todo mundo compreende imediatamente é que se trata de um homem de cor. Um negro não importa a gradação da cor da sua pele. Não existem. Oi? É, desculpa, cortou. E ele fala assim no final: não existem pessoas mais ou menos negras, né? Eu queria trazer essa frase porque assim engloba tudo, né? Existem diversos tons de pele, existem diversas cores, e eu queria saber de você
como que é essa questão dos termos? Como é que você trabalha isso? Né? Deixa eu só dar uma pausa aqui, dar bem-vindo a todo mundo, gente. Sejam todos bem-vindos à live. A gente está falando sobre combate ao racismo, escolas, livros, termos. Essa é a Renata, eu sou a Brenda, então sejam todos bem-vindos. Então, assim, eu queria saber de você, Renata, como é que você lida com esses termos? Você tem alguma orientação, alguma dica para compartilhar com as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto? Eu sei que você é mais especializada nisso, né? E eu vejo que isso é uma coisa que roda muitas escolas também, jovens. Então, Brenda, na verdade, assim, é um constante aprender. Eu nunca vou virar e vou falar assim, eu sei tudo. O que eu já sei basta. Na verdade, a gente vai caminhando, aprendendo, crescendo. Quando eu faço a contação de história, num dado momento eu dou oportunidade para que os alunos falem. E aí, de acordo com a história, eu falo assim: olha, alguém quer dividir alguma experiência de racismo, de preconceito racial aqui com o grupo, ou quer falar sobre a história, se tocou, não tocou? E aí as crianças todas querem falar. Claro que eu limito porque o tempo não dá para que todas falem. É verdade. E geralmente, em falar, eles colocam assim: tia, eu tava brincando no parquinho, eu tava não sei aonde, o colega veio e me chamou de preto. E aí, quando há esse tipo de fala, eu sempre coloco assim: mas você não é preto? Você é que cor? Aí a criança vai e fala: eu sou preto, né? Eu sou branco, não sei. E dali eu começo a conversar e a trabalhar essas questões. Porque tem gente que olha para a questão do preto e se sente ofendido. É verdade. Tem gente que ouve a questão do negro e se sente ofendido. E geralmente, quando eu trato esses termos, eu falo o seguinte: se você for negro, você tem que ter orgulho de quem você é. Se você é preto, você tem que ter orgulho de quem você é. Você não tem que estar preocupado com a opinião alheia, com a opinião do outro. O grande problema das crianças em si é essa questão. Elas estão preocupadas com a fala do colega. Claro que um colega, quando vem e fala assim: você é preto, ele não está falando no sentido de querer elogiar. Ele quer, de alguma forma, ofender essa pessoa. Só que não é ofensa. E a gente vem de um princípio de vida de que falar que é preto, de que falar que é negro é vergonhoso, é ofensivo. Então a minha fala nas escolas, falou tudo. A minha fala nas escolas é essa: você é preto? Eu sou preta com orgulho, eu sou negra com orgulho. E tem outra questão, por exemplo, a minha pele é bem clara. Eu sou filha, né, de uma negra dos olhos verdes e meu pai é descendente de espanhóis. Eu posso, por exemplo, agora, minha família toda está pegando, meu irmão, meus primos, pegando a dupla cidadania para poder ter acesso livre na Europa, né? Em especial em Málaga, na Espanha. Eu não fiz ainda não tive condições ainda de movimentar isso. É caro, não é tão barato. É muito caro, mas eu sei. Sim, e não é nada que também fosse minha ambição, meu desejo. Não é um sonho, senão eu lutaria por isso também. Então, assim, a minha cor de pele é bem clara. Ó, meus lábios estão todos machucados. Por quê? Se eu ficar exposta ao sol, se eu ficar. É devido ao tom da pele também, né? Esse caso aqui eu acho que é mais emocional, né? Eu tô no processo de licença médica, então esse aqui eu acho que é mais emocional do que. Mas no verão, a vida toda eu sempre sofri. Porque todo mundo vai pra praia pra quê? Ficar moreno, ficar queimado. Eu não fico morena, eu fico vermelha. E assim, não falo com alegria, com tristeza, que a vida toda do carioca é o quê? Eu vou pra praia pra ficar moreno, queimado. E eu ia pra laje, botava a Coca-Cola e. Então, assim, eu fui saber que eu era uma mulher negra, né? Não da pele preta, mas uma mulher da raça negra, na academia, no mestrado, no doutorado. E, e aí eu trago isso hoje dentro da questão do colorismo. Todas as palestras que eu dou, eu trato sobre colorismo. E, eu me aprofundo? Claro que não. Mas eu dou aquela pincelada para quem tiver interesse se aprofundar. Eu pretendo agora no doutorado, na minha tese, dissertar um dos capítulos da questão do colorismo,
né? Eu vou trabalhar a questão das imagens, né, do negro nas literaturas. Então é muito isso. É muito difícil usar os termos. É muito difícil porque tem muitas leis, tem muita coisa que defende a questão negra e a gente não tem acesso, não É conhece. verdade, Claro que eu conheço mais é do que muita gente. verdade. Sim, você não tem domínio de tudo, não tem, não sabe. Mas dá para a gente ir aprendendo na caminhada. Por exemplo, tem a Lei 11.645, que ela foi realizada em 2008, contemplando a questão negra com a questão indígena. Eu acabei de escrever um livro indígena, inclusive pretendo mandar para você futuramente. Por quê? Eu estive na Amazônia e a Lei 10.645 ela foca as minorias indígenas e minorias negras, que é justamente acaba sendo quase que a maioria, né, do nosso povo, do nosso Brasil, né, É, sendo negro. a minha família, ela é misturada, ela tem descendentes indígenas, porque a maior parte é do Pará, do norte, então eu tenho muito orgulho, sempre tive, desde criança. E eu não entendia muito bem, mas eu achava a coisa mais linda dizer que eu era descendente de índio. Eu acho. Só depois que eu fui descobrir que não era avó, era bisavó e tal, mas eu tinha muito orgulho quando era criança. E meu cabelo era muito liso, sabe? Era naturalmente muito liso, era bem de índio mesmo. E as pessoas achavam que eu era asiática. Até hoje acho que eu sou descendente de japonês. E eu não sou, gente. Eu sou descendente de Essa índio mistura, com negro. Oi? essa mistura louca que formou aí, né? A gente fica na Sim. dúvida. E É, realmente você falando, tem os indígenas mesmo, dá para ver, é nítido. sim. E eu tenho muito orgulho disso, sempre tive. E é uma coisa curiosa que você falou, porque antigamente, realmente, essas coisas eram pejorativas. Você dizer que Sim. era descendente de índio, você era descendente de negro, preto, mulato, não importa. E outra coisa assim que eu me lembro muito, eu vou aproveitar e puxar o cabelo de Rebeca aqui pra gente falar, porque isso me Vamos lá, lembrou, melhor. vou puxar o cabelinho de Rebeca pra gente falar aqui, gente, cabelinho de Rebeca. É, esse livro foi o primeiro, né, Renato, que a gente trabalhou juntos, mas não foi o primeiro que você escreveu, né? Não, não. Na verdade, eu havia. Infantil foi o primeiro, né? Eu escrevi esse livro sem pretensão de nada. Eu já escrevi academicamente, né? Artigos, é, monografia, etc. E aí eu tinha escrito um livro do PNAEC, que é o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, e eu escrevi um capítulo lá com uma amiga, com a Darlene, e foi publicado pelo FRJ. Eu não peguei, ele está aqui nas minhas coisas. E aí foi a primeira publicação. Dali para frente eu não parei mais. E continuei escrevendo, continuei fazendo atividades ligadas à escrita. Só que o primeiro livro infantil foi o Rebeca, que é a história da minha bebê, com 1 ano de idade, sofreu racismo no parquinho. E aí eu escrevi, mandei para Juliana, no caso, na época era até o Geraldo, e aí saiu pela editora Tecoá, que era a esposa do Geraldo na época, e foi aonde eu conheci a Brenda. Quem me apresentou a Brenda foi a Juliana. E foi amor à primeira vista, amor ao primeiro trabalho. Ah, eu E me lembro muito disso, porque a Juliana virou para mim e falei, Juliana, eu não sei se ela vai gostar. eu amei, Aí eu a amei. Juliana, não, vou mandar um esboço para ela e tal. E uma coisa assim que eu me identifiquei muito com o cabelo de Rebeca, porque tem muitas histórias de cabelo. Eu vou contar uma delas assim, né? Eu tinha uma vizinha que ela era Sarará. Aham, Eu não posso falar o nome, né? Não sei se eu posso. Era fala. Sarará. E o meu irmão, ele era terrível, tá? Meu irmão mais velho era terrível, ele pecava com todo mundo, ele ofendia todo mundo, ele era um menino muito, com a língua muito espinhenta. Sim. E assim, ele implicava muito com a Mariana, que ela era minha vizinha, e meu quarto dava de cara com a janela do quarto dela, que eram prédios diferentes, né? Então a gente se falava pela janela e tal. Só que toda vez que ela ia lá em casa, meu irmão falava que o cabelo dela era de bombril, era feio, implicava. Ele implicava com todas as minhas amigas. Mas o tempo passou e depois de muitos anos, eu acho que eu já estava com uns 20 e poucos anos, eu encontrei a Mariana. Eu me mudei de cidade, né? A gente perdeu contato. Naquela época não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, nada disso. E a primeira coisa que ela falou para mim quando me encontrou é:
olha, fala pro seu irmão que agora o meu cabelo é bonito, que o meu cabelo é bom. E ela tinha esticado o cabelo dela realmente estava lindo, lindo. Mas aquilo me deu um peso no coração, me deu uma tristeza tão grande, porque eu achava o cabelo dela muito bonito, sabe? Oi, Evelyn, tudo bem? Seja bem-vindo. Ela estava dando um oi para você, Renata. Eu tô vendo, minha. Né? Não tinha nem Orkut, isso mesmo, a Silva. E assim, cara, eu pesou muito o coração, sabe? Eu falei, cara, olha só, que coisa, né? Porque ela não aceita o cabelo dela do jeito que era louro, era crespo. E hoje em dia a gente gosta muito, né? Hoje em dia é valorizado. E aí eu falei com meu irmão, eu falei assim, de todos adultos, né? Eu falei, irmã, eu falei o nome do meu irmão. Eu falei, irmão, eu encontrei fulana e ela falou isso. E ele ficou assim, mal, ele ficou desnorteado, porque ele falou, nossa, eu preciso pedir desculpas para ela, né? Hoje em dia eu não penso assim. E ele é sério mesmo, e ele ficou me perguntando isso por dias, sabe? E eu fiquei pensando muito quando eu li o cabelo de Rebeca nessa história, porque talvez, se naquela época a gente tivesse o cabelinho de Rebeca, as coisas teriam acontecido de uma forma diferente. E o meu cabelo mesmo, ele é cacheado, né? Ele não é um cabelo liso, ele já foi muito liso. Sim. E eu escuto muitos comentários de pessoas da minha família, principalmente, de pessoas que eu não conheço, não, mas de pessoas da minha família que falam, porque seu cabelo era muito liso, porque você não cuidou. Gente, meu cabelo, ele é cacheado. Ele é assim, não tem o que fazer. E eu gosto dele assim, sabe? Não tenho vontade de alisar, não tenho vontade de fazer nada. E eu tô falando dessas coisas, assim, porque eu sei que você também passou por esse processo, né, Renata? Seu cabelo liso, né? Você alisava o cabelo. E o cabelo de Rebeca, ele simplesmente é um livro que me tocou por isso. Porque eu pensei, por que a gente não tem essa representatividade nos livros quando a gente é criança? Isso traz muita reflexão, né? Por que é uma coisa que me entristece muito. Eu já vou deixar falar, mas assim, a coisa que me entristece muito, porque a maioria dos livros, quando a gente entra numa livraria, hoje até que tá tendo uma mudança sobre isso, mas assim, a maioria são livros estrangeiros, são personagens americanos, europeus, né? Eu não vejo a morena, a mulata, a negra, o cabelo crespo, sabe? Então, eu realmente fiquei muito feliz de ter participado disso, porque eu me identifiquei demais com a história do irmão e da irmãzinha, sabe? Na verdade, o cabelo de Rebeca, eu vendi mais de 7.000 livros só da Rebeca. E o que acontece? A minha vida toda, minha mãe, meu cabelo sempre foi muito grande. Agora é que eu faço o que eu quero, né? Assim, corto, tô camaleoa, boto cabelo, tiro cabelo. E a minha mãe, a vida toda, ela alisou meu cabelo. Quando eu comecei a ter idade que pudesse ser alisado, ela usou chapinha, ela usou prancha. Não é essa prancha moderna, não. É aquela chapinha que botava igual a tesoura, que bota no fogo, aquece e queimava o casco do cabelo. Saía aquele cheiro de queimado. Então, a vida toda, já usei Enê, já usei alisante com cheiro de esgoto, o Luzan. Então, assim, a vida toda eu passei por vários processos capilares. E eu sei que minha mãe, hoje eu entendo que ela queria me proteger do racismo. Um racismo que ela a vida toda vivenciou. Ela é negra dos olhos verdes. Minha mãe tem 71 anos, faz 72 agora, dia 2 de outubro. Onde ela vai, perguntam assim, é lente de contato? Porque E ela aí eu não questiono os pode ter, né? negro não pode ter olhos verdes. O meu tio, irmão da minha mãe, era negro dos olhos azuis. E aí morreu cedo, morreu jovem, e ele sofreu também a vida toda. Naquela época a lente não era fácil de comprar. Hoje todo mundo pode ter uma lente de contato. Então, se meu tio fosse vivo hoje, ele sofreria o mesmo racismo velado. Então, assim, eu venho dessa realidade. Eu não vivenciei na prática, mas eu vi minha mãe, eu vi minha filha. Por que que eu não vivenciei totalmente? Porque, na verdade, as pessoas sempre acharam que eu fosse branca, que eu seja uma mulher branca. E por isso, e por manter o cabelo alisado, sempre me colocaram nesse status quo. Ela é branca, ela não é negra, ela não é preta. Só que eu sou tudo isso.
Só que essa mistura do colorismo, os fenótipos que são diferentes, ó, os traços dos lábios são mais grossos, não é isso? Os olhos, o corpo. Então, assim, os fenótipos que são os traços que o negro tem, eu tenho todos eles. Só que ele é muito misturado, né, com características de pessoas brancas, É devido à verdade. mistura das raças. E aí as pessoas acabam me colocando no lugar de pessoa branca que eu não sou. Inclusive, quando eu vou em algumas escolas falar sobre a questão do racismo, eu já ouvi comentário, ela é branca falando sobre negro, Pessoal na própria negro UFRJ. pode falar sobre negro também, né? E nem conhecem totalmente para estarem julgando dessa forma. E até na própria. Eu estava na UFRJ, assim que eu comecei a fazer parte de grupo de pesquisa, meu cabelo sempre teve mechas loiras, né? Eu mudo. É mecha loira, é preto, cada hora eu mudo. Agora eu estou deixando mais natural. Eu tô com muito cabelo branco, aí eu puxo a mecha loura para tampar o branco, é só por isso. Não é querendo embranquecer, não. Aí uma mulher negra, preta mesmo, no grupo lá, virou pra mim e falou: Mas você é branca pra estar falando sobre isso? E era uma roda grande, sabe? Aquilo me deixou tão mal, tão assim excluída daquilo tudo. E aí eu expliquei a ela, falei: Não, minha mãe é assim, minha família é assado. E comecei a explicar. Então, assim, essa questão do pertencimento é complicado, É porque as muito pessoas complicado. querem te tirar de lá, querem É te muito tirar de complicado. lá a todo momento. E eu tenho meu lugar de fala, eu tenho meu lugar de mulher negra, né? Da família, dos meus ancestrais terem sido escravizados. E não é nem só por isso, eu tenho meu lugar de fala como educadora, como professora. É Eu verdade. dava novinho em Nova Iguaçu. Aí sempre teve pouco funcionário. Nós tínhamos que fazer o censo escolar. E eu trabalhava na Lagoinha, um bairro aqui em Nova Iguaçu, bem zona rural. Eu tinha que perguntar: quantos alunos aqui branco? Amada, turma toda levantou a mão. Só que 99,9 eram negros. Mas eu tive que Eles não botar que se era branco porque viam assim. não se viam. Não, e a vergonha, até alguém É, colocou aqui, ó. A vergonha, o transtorno, né, etc. As pessoas têm vergonha, né, de falar: eu sou preto, eu sou negro. Agora está mudando, mas não mudou é totalmente ainda. verdade. Mas é porque hoje a gente hoje tem pessoas que falam isso com orgulho. E esse Sim, trabalho de se admitir ensina outros a se aceitarem e se reconhecerem também. Né? sim. É uma luta muito difícil com coisas pequenas. É como a Silva falou, realmente, seja na aceitação, causa ansiedade social, causa vergonha, transtornos alimentares também, automutilação, enfim, são muitas coisas. E é uma briga constante, Brenda, porque se todo. Pode eu falar. só quero dar um adendo, desculpa. É que eu estava agendada para ter ido ontem, estar na Bahia, lá em Irecê. Por N motivos não estive lá. Eu quero agradecer a professora Maíra, ela está aqui na live com a gente. E ela fez um belíssimo trabalho com a escola dela, com o livro O Cabelo de Rebeca e o Ninho de Passarinho. Quem quiser dar uma olhada, passa lá no meu. E assim, ela trabalhou o livro, ela fez de tudo para me levar para lá, ia pagar a passagem aérea. Me senti mega lisonjeada, mega homenageada, mas por N questões não pude estar, dificuldade no voo, dificuldade, né, como eu estou falando meus lábios, de saúde emocional. Mas assim, não tem preço alguém pegar o seu livro, trabalhar e falar sobre sua obra literária. Isso não tem preço, não tem dinheiro que vá pagar esse trabalho, de verdade. Lá em Irecê, Bahia. É a, Quem é a, diria que meu livro é lá? é a Maíra. Isso, Maíra. Maíra, obrigada, Maíra. É um trabalho em conjunto, né? Que coisa, assim, Sim, que coisa gostosa, cara. Muito obrigada, Maíra. Dá um oi, se estiver aí. E ela estava aqui. o pessoal vai entrando, vai saindo. Eu já vou dar um Sim, bem-vindo a todo mundo de novo que está aqui, porque já vai gente volta. E falando também em livros, né? Vamos falar da sim. Dandara. A Dandara, Bora, Damares. deixa eu falar uma coisa aqui, a Dandara. Cara, a Dandara, ela é uma personagem da nossa história, né? Ela é uma história de uma história. Verdade. E assim, uma coisa sobre a Dandara
Boa noite, Léo. Boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver só o que comentaram aqui. É, hoje, tá. O A Silva colocou assim: pegando gancho numa fala da jornalista do Anderson França, a percepção de identidade no Brasil é também associada ao poder econômico. É verdade. Isso também tem bastante associação, viu? Anderson França é uma excelente referência crítica de social. Eu recomendo muito que leiam, além de ser muito divertido os textos dele, mas ele pega muitas críticas. Então, vou recomendar a leitura dele, depois até deixo aqui. Boa Eu quero. noite, Zero Alberto. Seja bem-vindo também. Agora, voltando aqui na Dandara, a Dandara é uma princesa da história do Brasil. E eu desenho muitas princesas, né? Eu tive uma temporada de princesas. E a Dandara foi a primeira princesa, assim, que eu vi assim, e falei, olha, isso vai trazer muita representatividade para as meninas. Porque quando a gente fala de cabelo, de vaidade, isso afeta muito as meninas, né? Nós temos um grupo de garotas jovens crescendo com rede social. Eu não cresci com rede social, eu peguei rede social já quase adulto, né? Então, assim, e hoje a gente tem uma referência muito grande da imagem. Você não conseguir se mostrar totalmente limpa, que eu digo, né? 100% limpa. Mas você tem uma princesa que é negra, que tem uma causa, que é brasileira. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que você meio que queria trazer essa referência, né? Mas eu vou deixar Posso. você falar, porque eu acho que você explica melhor. Então, nas escolas, geralmente eu faço a contação de história, canto música, que tem muito lúdico, e pós a canção, pós a contação, o primeiro questionamento que eu faço é: a Disney tem princesa negra? E aí a maioria se confunde com Moana, eles falam da Moana, e falam também pouco, mas falam da Tiana. A gente sabe que a Disney ela foca mais princesas brancas, né? Eurocentradas. E aí, a princesa Dandara, eu fiz questão de colocar princesa, porque a gente no imaginário, né, infantil, literário, nós não temos princesas negras, pretas, né, na nossa história normal, comum. E Dandara é real, é como você falou, a Dandara foi uma personagem real, mulher de zumbi, e ela ficava, no passado as mulheres não tinham vozes, as mulheres não tinham valor. Claro que isso mudou, né, com o passar dos anos. E Dandara eu quis focar que ela é a mulher atual. É a mulher que saía para caçar, sustentava os filhos, ajudava o marido no trabalho, né? Ele era um líder e tinha que ter uma grande mulher ao lado dele. E Dandara foi essa grande mulher. Foi tão grande que ela não aceitou a barganha do tio de zumbi e ela se joga do penhasco. E aí eu falo de uma forma poética que ela se joga de um penhasco como uma borboleta a bailar. Claro que lá, num dado momento, né, eu explico que quem se jogar de um penhasco não vai virar borboleta, que é uma metáfora, uma linguagem poética, uma figura de linguagem, e os alunos entram nesse clima. Brenda, a contação de história tem me surpreendido, porque geralmente eu falo da questão do valor à vida, do valor a querer viver, a lutar, e como é de forma poética, eu não quero falar da questão da morte. Só que muitas crianças, muitos adolescentes trazem essa temática e começam a falar da questão de se cortarem, de se automutilarem. Ah, minha vizinha, meu vizinho matou minha vizinha. E a gente vai vendo narrativas de violência diária na comunidade, no dia a dia dessas crianças, desses leitores. E aí a gente conversa sobre uma valorização à vida. Eu coloco uma música para falar da importância, do valor deles, independente de sexo, masculino, feminino. E no final, você foi muito sensível quando eu coloco que esse livro é para mim, é para você. São histórias de meninas negras que a história precisa enaltecer. Essa imagem aqui são as várias meninas e mulheres negras que temos. Gordinha, baixinha, magra, alta.
cabelão, cabelinho, careca. Então, assim, essa diversidade nós precisamos respeitar. E é para essas mulheres que a gente faz a escrita, que a gente faz as histórias, né? A gente, porque eu acabo escrevendo e você se envolve, você entra, né, totalmente na literatura e produz essa ilustração com perfeição. É engraçado, Brenda, que todos os lugares que eu vou, você está. Todo mundo fala, gente, ela é maravilhosa. Se você ouvisse os comentários sobre você, você não ia aguentar, porque é algo assim fenomenal. E Eu acho que outras pessoas falam, eu quero fazer um trabalho com ela, me dá o contato dela. E isso é mágico, isso não tem preço, de eu acho que eu ia verdade. chorar muito, porque eu me emociono muito fácil. Eu uma vez ouvi o seguinte de alguém que tem contato comigo, e ela falou assim, nossa, mas você não é negra. E eu dei risada, igual eu tô rindo agora. Eu, gente, mas por quê? Porque você desenha personagens negros. Eu falei, mas, gente, a gente convive, eu desenho o que tem que desenhar de forma comum, sabe? Claro, tem coisas que eu não consigo fazer, eu vou sofrer um pouco, mas, assim, o que eu quis dizer é que eu não faço essa diferença. E a pessoa falou, não, porque eu achava que só ilustradores negros desenho negros. Eu falei, gente, mas olha, parte de mim aqui É é negro, sabe? Então, assim, não estou fazendo nada fora de mim, da minha realidade também. E eu acredito que levar essas histórias para outras crianças, para outras meninas e rapazes também, muda o conceito. Porque é, eu penso que é uma fase da vida que você busca. Como é que eu vou dizer? Estou olhando para cima, gente, porque está piscando. Mas, assim, é uma fase que você busca identidade e as crianças têm uma tendência a buscar grupos que são parecidos com eles. Então, eles excluem o que não é considerado certo, o que não é considerado bom, o que não é considerado igual. Boa noite, Leia, seja bem-vinda. E, assim, o que acontece é que eu acredito que as meninas, quando olham isso, e não só o livro da Dandara, mas qualquer outro livro que ela olha, poxa, o cabelo eu posso usar assim, eu não preciso alisar, poxa, o meu cabelo é crespo, eu posso ter o cabelo crespo, a princesa tem o cabelo crespo. Isso é muito forte, né? Eu verdade. me lembro de um tempo atrás, que teve uma polêmica no carnaval, que uma menininha negra, ela se fantasiou de sereia, e algum adulto veio, ofendeu ela, e ela simplesmente ficou muito chocada com isso. Deu muita repercussão na mídia. Eu lembro que eu tinha desenhado uma sereia negra também. Tinha postado nas mídias sociais, eu não lembro se foi pouco antes, depois, mas eu lembro que eu tinha esse desenho da menina negra. E eu fiquei assim, ok, a gente precisa falar disso, a gente precisa trazer as princesas negras. E a Dandara, uma coisa que eu gosto, é que ela não é aquela princesa que precisa de proteção, né? Ela não é aquela princesa fraca Era, que precisa de um herói, né? Ela é a heroína da própria história, né? verdade. Ela é admirável, né? Eu gosto daquela parte que ela tá na floresta caçando, pescando, nas imagens do livro, né, que você retrata muito bem. Então, essa mulher guerreira, eu acho que é a mulher que nós somos hoje, né? Eu falo da Serra da Barriga, os livros que eu tenho escrito, né? Tenho feito a escrita, eu tenho tido um cuidado para colocar a região onde ocorreu a história, a personagem e a real história, né? Que aí a gente vai entrar depois aqui, ó. Chico Rei, né? Vou Então, falar dele. Já vou pegando. mas E assim, Dandara tem sido, assim, a Dandara tem sido algo que tem me surpreendido, porque quando entra nessa questão da mulher guerreira, da mulher que desafia a vida e a morte pelo ideal que ela acredita, aí essa mulher é insuperável, né? Não tem como e a superar. aceitação, assim, dentro das escolas, como você vê que os alunos recebem isso, né? Porque toca eles, né? Eu acredito que Eles deva choram, tocar de Breno. alguma forma. Eu me Eles choram, eles, sabe, teve casos de eu ter que parar a contação, abraçar,
Teve casos de até ter que fazer uma reza, uma oração para poder aquele coração angustiado acalmar, porque eles ficam muito sensíveis com tudo, porque mexe na alma. Esse trabalho de contação de história, ele é tão profundo, que ele toca na alma. Como a pessoa deve ficar se questionando, né? Como uma literatura vai tocar tão profundo? É como eu te falei, é uma catarse. Eles expurgam, eles colocam para fora aquilo que dói, aquilo que feriu, aquilo que machucou. E não é só a questão racial, ela é primordial, mas é a questão É verdade. mesmo sentimental, sabe, emocional, é algo muito profundo. Toda vez que eu faço uma contação, eu amo o que eu faço, né? E eu faço com muito prazer. E aí eu chego em casa, vou tomar um banho, eu venho com cansaço, com um peso. E eu contava aqui em casa, as pessoas não acreditavam. Aí quando meu marido e meu filho começaram a ir comigo, meu filho virou e falou assim: mãe, a senhora falava que tinha um peso. E é verdade. Eu tô sentindo esse peso, porque é uma carga espiritual muito grande. E aí só quem acredita para compreender a dimensão. Porque O Léo, assim, o Léo tá falando que a Dandara e o Ritoque tratam de temas muito importantes. É verdade, Léo, é verdade. O Léo, ele é escritor do Ritoque, ele esteve aqui comigo na semana passada, a gente falou sobre bullying, né? E uma coisa sobre o trabalho de combate ao racismo nas escolas é que também influencia o bullying, né? A gente tem uma ligação ali também, né? Porque se você não se aceita e não aceita o outro, acaba que acontecendo uma agressão, né? As pessoas reagem de uma forma agressiva, de rejeição. Eu acredito que você está falando sobre essa questão emocional, que dá essa sobrecarga, porque realmente dá. A gente lida com a emoção das outras pessoas, é uma responsabilidade grande, mas eu também penso que a literatura está aí para isso, porque quando você finalmente encontra ali um espaço onde você se vê um pouco, porque nos outros livros, na maioria dos livros, a gente não tinha isso. Agora a gente está começando a ter. Claro, tem outros livros que abordam assuntos parecidos, mas tá ali na frente deles, tá ali na vida pessoal deles, né? Vamos falar um pouquinho do Chico Rei, que é o livrinho sobre a história do Chico Rei. Eu tenho que confessar que eu amo muito, porque eu gosto muito dessa ilustração inicial. Até postei ela no Instagram essa semana. E eu confesso que me tocou muito essa cena, esse trecho do livro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Chico Rei, quem foi, por que você escreveu sobre ele, e, enfim, qual a importância de falar sobre ele também, porque a gente falou da Princesa Dandara, o Chico Rei é um rei, né? é A gente verdade. falou das meninas, agora a gente vai falar dos meninos. Então, Chico Rei, ele veio da África, né, do continente africano, e na viagem para o Brasil, a esposa e a filha dele morrem. E ele era rei, rico, milionário, ele veio escravizado aqui para o Rio. Quando ele chega no porto do Rio, ele é vendido para um dono de uma mina e ele vai lá para Ouro Preto, Minas Gerais. Eu estou sonhando em conhecer Ouro Preto. É minha meta de próxima viagem. É muito bonito. E lá ele trabalha, não conheço, ele trabalha como, né, na mina, procurando ouro e tal. E ele faz um acordo com os padres lá. Parte do ouro ele colocava no cabelo, porque era bem black, e parte do ouro ele entregava ao seu patrão. Ele consegue ficar rico novamente, compra a alforria dele, a alforria do filho e dos amigos. E ele vira o dono da mina encardideira que é lá em Ouro Preto. Nessa situação, ele já tinha ajudado a Igreja Católica a levantar muito mais igrejas. E ali a Igreja Católica, em homenagem a ele, em gratidão, eles fazem a festa de Folia de Reis. E nessa situação, todo ano, né, todo mês de janeiro, tem a festa com bandeirolas, com fitilhos. E até hoje essa festa ocorre, que é a Folia de Reis, em homenagem a Chico Rei. Eu confesso que eu não conhecia a história real. Eu fiquei impactada, emocionada. É, Saber que é uma história que é nossa, né? E o quão importante ela é. O quão
é fundamental. E aí, como eu já tinha tratado da Dandara, uma personagem feminina, aí a gente vem para um personagem masculino, porque eu percebo isso nas crianças, né? Ora eles querem menina, ora eles querem meninos, ou ambos, e é necessário essa representatividade. É necessário eles olharem e se reconhecerem. Hoje a gente tem tantos meninos com cabelo black, com o cabelo natural, né? E eles se reconhecem no Chico Rei, eles se reconhecem na Dandara, se reconhecem na Rebeca. E hoje se reconhece até em mim. Porque para eu também sair do cabelo alisado, ele tá bem natural, né? E não tá sendo fácil ainda. Essa Não semana é minha neném fácil. não é fácil, porque Não. tem a praticidade, também não tem, e você meio que se perde nos teus traços. Eu me olho e lembro do cabelo liso e fico, volto, não volto. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas as pessoas ainda são racistas, são preconceituosas, e quando veem você com o cabelo alisado, elas te julgam, elas te condenam. Tem um tribunal aí todo para Te te condena. condenar, literalmente. É que o É, cabelo cacheado ele é mais trabalhoso que o liso, né? Você alisou ali, tá ok. Você acorda com ele liso, pentei, tudo bem. Cacheado não. Ele tem um grau de exigência maior. E e dependendo pro- do dia, você quer fugir, você quer correr dele. Não, no não verão porque você é não maravilhoso. gosta. Eu acho Verão que é maravilhoso inverno. eu acho que isso também é uma pressão que a gente sofre de não ser, mas também o cacheado natural ainda. A gente está aprendendo a aceitar o natural ainda, porque o cabelo cacheado não está também. É todo dia que você está ali bem com a sua aparência. Não é só o Falou tudo. cabelo. É, realmente, te condeno independente do que você faça, eu concordo, porque você vai estar com o cabelo cacheado, vão te criticar, o liso vão criticar também. E existe uma cultura de que se você não tá com o cabelo liso, você não tá arrumada, sabe? É verdade. Então, assim, a gente precisa enfrentar isso, e é muito difícil. O homem, eu não sei como é, mas eu acho que até um tempo atrás não podia ter cabelo comprido, não podia usar um dread, não podia ter o cabelo crespo, cacheado, porque não era contratado, né? É Então, verdade. assim, eu acho que quando a gente fala de uma personagem tipo Chico Rei, que ele tá aqui, eu fiz questão de desenhar ele com cabelo bem, sabe, bem Ali. black e tal. É, Porque eu falei, cara, tem que entender que isso faz parte dele, é da cultura dele, ele tem que usar mesmo lá o cabelão, sabe? Então, assim, é representatividade sim, é um trabalho sério, muito difícil de desenvolver, porque tem muitas questões embutidas. A gente olha. inclusive, Brenda, aproveitando o espaço, eu fui convidada pela academia lá da Estácio de Sá, do centro do Rio, da Senador Dantas. Terça-feira eu vou abrir o grupo da tarde, mestrados e doutorados, com os livros. Me pediram para levar os livros, falar dessa minha prática pedagógica de combate antirracista, para você ver onde teu trabalho está chegando. Muito, Nosso trabalho, que né? coisa legal, muito legal. Eu fiquei lisonjeada. Quando que eu ia esperar que uma universidade no nível da Estácio fosse me convidar para dar uma palestra para os alunos egressos, né? Resumo, terça-feira agora eu vou estar tendo esse momento, 2 horas de fala, e falando dos livros, levando para venda, porque aí o livro ele vai para outros estados. É a semana do concentrado. Doutorado e mestrado, eles reúnem todos os estados do Rio de Janeiro. Então, assim, vem muita gente. É tipo 200, 300 pessoas de outros estados aqui, inclusive os Gente, cariocas, né? muito legal. E é Eu, aberto para público? Como é que funciona? Qualquer um pode assistir? sim, sim, eu vou mandar o convite aqui depois para você mandar, né? Vou E assim, compartilhar. eu tô só dividindo porque é uma conquista nossa, né? É um trabalho nosso em parceria. E, como eu te falei, ontem nós estávamos lá em Irecê, Bahia, uma escola quilombola que a Maiara nos levou. Então, assim, a gente está descobrindo um mundo. Eu tô com uma perspectiva de ir para Portugal em janeiro.
levar o meu material, o livro para expor lá. Então, assim, o trabalho da literatura que a gente faz, né, o seu de ilustração, e claro que você me ajuda. Gente, a Brenda dá dica. Ah, Renata, bota assim, bota assado, vamos mudar a fala tal. É muita troca uma escrita de um livro. Não é, A produção. não é, não é um trabalho simples, né? Não. E uma coisa que eu queria até aproveitar, assim, para os autores, uma dica, né? Essa experiência é muito pessoal. E é importante falar sobre essas experiências, né? Não ter medo de falar sobre esses assuntos. Porque quando você escreveu o seu primeiro livro, era uma experiência com a sua filha. Você pensou em comportar crianças que passam por essa situação. E agora isso cresceu, isso ganhou outros universos, ganhou um caminho que você não esperava, né? Eu não, Então, às vezes, eu brincava assim, eu falava assim, olha, eu vou fazer 140 livros, falava para as minhas amigas, vai ficar dentro do guarda-roupa guardado que ninguém vai querer. Quem vai querer comprar livro da Renata? Quem é Renata na fila do pão? Eu não era e nem sou ninguém. Só que aí foi como eu te falei, uma colega de Caxias, Renata, me dá 10 livros aí. Levou, bum, vendeu. Aí outra lá de Itaguaí, pegou 10 livros, bum, vendeu. Eu sei que as colegas que venderam os livros, até que uma escola, Silva Abreu, minha filha está estudando lá agora, me convidou para uma tarde de autógrafos. Aí eu pedi mais 500 livros à editora. Aí foi meu primeiro R$ 1.200 que eu ganhei com o livro. E, gente, não é sobre dinheiro. É muito bom o dinheiro, eu quero ficar rica, milionária. Mas eu peguei um Pix, né? Fiz um Pix na época de R$ 1.250. E não era o meu trabalho secular de professora, era o meu trabalho como escritora. Então, assim, isso não tem dinheiro que pague. As pessoas pegam, eu fui numa escola, e aí vem a questão do título, né? Mas com EDI aqui em Campo Grande. Aí eu vou sempre arrumadinha, salto, maquiada, né? Quando dá, eu boto um blazer, porque eu acho que o momento pede um tá arrumado, um tá, né, bonito pra foto. E aí eu tava descendo a rampa do EDI e as professoras estavam falando na sala dos professores. Não, vambora que eu quero tirar foto com a escritora. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu ri. Eu rio porque assim, a gente se olha, eu ao menos me olho, não me vejo a escritora, a famosa, porque assim, eu sou uma pessoa comum, eu lavo, passo, cozinho, eu, né, sou mãe, sou filha, então assim, a escritora, não tem, eu estava na Bienal, as pessoas têm um certo uhum, respeito, mas tem assim, muita. né, é difícil dividir, não, aqui eu sou escritora, lá eu sou mãe, e é engraçado quando alguém vem e te pede um autógrafo. Eu É, sou mega espalhafatosa, mas eu fico envergonhada. Eu espero a pessoa pedir. Eu não fico, quer que eu autografe? Então, assim, é eu muito também não engraçado sei fazer isso. É uma coisa esse. engraçada porque eu não sei também, sabe? Quando me pedem um livro e tudo mais, eu não assino, a não ser que a pessoa peça, porque eu acho assim, ela não me pediu para assinar, sabe? E aí reclamam às vezes, sabe? Nossa, você não assinou o livro para mim. Eu falei, poxa, você não Não, falou nada, porque eu não me vejo dessa forma. E assim, mas gente, eu acho que é interessante, eu acho que é interessante porque a gente também precisa se enxergar um pouco sobre sim. esse trabalho. Né? Aí, Porque amiga, só é na um terapia falaram é isso. um respeito, né? É um respeito, na verdade. E ok, porque a gente faz isso com outra pessoa também. É. Independente de quem for, se publicou um livro, eu conheço, eu quero que eu coloque lá uma dedicatória, sabe? Então eu acho que não é questão de ser famoso ou nem nada, mas é uma Então, admiração. E Brenda, meus lábios estouraram por isso, eu acho. A Mayara, que está aqui no grupo, aqui na live, ela me convidou. E lá eles iam pagar a passagem aérea, iam pagar o hotel para eu dormir, o ônibus para chegar na cidade. Desculpa ter te não, cortado. E aí, tão nervosa, tão tensa com tudo isso, menina, ela passou o cartão. Foi 2000 e blau, 2.500, ida e volta a Salvador, Bahia. Aí você fica assim, meu Deus, como alguém me quer naquela cidade? Como uma pessoa, uma escola me quer naquele local? Porque eu venho de uma realidade tão pobre. Eu sou filha de motorista com costureira. Eu morava no próximo a uma comunidade, a uma favela do 77, Padre Miguel. eu sou Então, filha de assim, costureira também, com muito orgulho.
Então, e eu sei costurar, tá? Eu sei botar linha, sei cortar, eu sei tudo. Eu não me especializei nisso, mas eu sei. Então, assim, eu comia sambuquira, é bunda de galinha. Às vezes não tinha carne, mistura. Nunca passei fome. Mas a gente comia arroz, feijão e a sambuquira. Minha tia ganhava um saco imenso, transparente, minha avó limpava uma a uma. Aquele óleo da sambuquira durava o mês todo para fazer comida. Então, como que uma menina que vem dessa realidade, claro, uma mulher agora, alguém vai querer pagar passagem de avião para ela estar na cidade? Olha, eu fiquei no Renata, nervosismo. eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, né? Eu não sei quem que vai assistir a live, quem que assistiu, que vai assistir inteiro, mas nós sempre temos autores que me questionam assim, eu vou vender meu livro, dá para ganhar dinheiro. Então, assim, você pode compartilhar algumas dicas de divulgação? Eu não estou dizendo você falar todo o seu processo, nem nada disso, mas assim, algumas dicas para quem está começando e tem dúvida se deve ou não fazer, e como é que elas podem estar penetrando nessas escolas? Porque assim, eu acredito que o livro, a primeira coisa que ele tem que ter é um propósito. Você tem que ter um propósito com ele, igual você tem com os seus. Mas assim, além disso, como que essa pessoa pode se comunicar, tentar distribuir? Qual é a parte difícil, né? E como que você recomenda? Porque eu sei que você dá consultoria também, né? Aproveitando que fazer o merchan, a Renata dá consultoria. Até com Então, uma colega de Pernambuco, orientando ela, né? Eu falei que se ela quisesse. Assim, eu tô entrando nesse ramo da mentoria agora. Porque a caminhada de escritora não é fácil, de escritor não é fácil. Ninguém me ensinou nada, assim, vai por aqui, vai por ali. Eu fui aprendendo as duras penas. Por exemplo, para você ter lucro num livro, o ideal é que você faça o máximo de pedido. Por exemplo, eu não peço menos que 1.000 livros. Todos os livros que eu encomendo, mas é a gente necessário sabe, você. por exemplo, que 1.000 É é uma necessário. quantidade muito grande para quem está começando. Eu digo assim, como que você se oferece assim, nas escolas, as feiras que você vai, tem alguma assim que você recomenda, olha, essa aqui é boa para quem está começando, né? Porque não é fácil você também, né, produzir em grandes quantidades, investir muito dinheiro de início. Não é fácil. Mas também não é impossível. Você acaba encontrando parceiros que vão te apoiar e te ajudar. O ideal é que você tenha a boneca, que é o modelo, é a matéria-prima do teu livro, leve a uma gráfica e faça a impressão. Aí quando você pede, eu quero 50, 500 ou 1.000, aí você vê um diferencial no valor. Quando você manda fazer até 1.000 cópias, você pode ganhar praticamente 100% em cima do valor da venda, dos lucros, limpíssimo, não tem erro. E assim, ser autor independente não é fácil, Não, porque você não tem portas abertas em Bienal, em grandes eventos. Quando você está com uma editora, essa editora ela abre portas e não te cobra, né? Praticamente para você entrar, tá lá dentro. Eu estive na Bienal de São Paulo semana passada. Levei livros. Praticamente a venda foi zero. Eu vendi 1 a 5 livros lá. Porém, a porta de propaganda. As pessoas estão te vendo ali. Caraca, escritora tal tá na Bienal tal. te E conhece, nem né? sempre estar em evento quer dizer número de vendas. Eu geralmente vendo muito em escola. Por exemplo, eu montei um portfólio. Aí eu mando para a escola o objetivo, a estratégia, como eu faço a contação. Eu abro com uma música, aí conto a história, continuo com música, os alunos participam. E todos esses detalhes eu passo para a equipe gestora, orientação pedagógica, e falo o que vou tratar. Por exemplo, o cabelo de Rebeca, a Brenda falou muito sabiamente aí. Eu falo do racismo, mas as pessoas confundem racismo com bullying. É bem próximo, mas não é a mesma Bem coisa. E próximo, né? eu explico a diferença, falo da questão do cabelo, falo das leis e tudo eu adequo à idade da criança, porque eu pego do berçário, do maternal até ensino médio, faculdade. Eu vou estar agora com mestres e doutores na terça-feira lá na Estácio. Então, assim, eu adequo ao público que eu estou trabalhando. E as minhas tiragens não são menores que 1.000.
eu só tiro 1.000 exemplares de tiragem. Eu tô aqui, ó, com o Chico Rei, com Princesa Dandara e Cabelo de Rebeca. Eles já estão acabando. Na verdade, foram 3.000 livros que chegaram no início do ano. Então Então, agora vai assim, ficar. então, Pode falar. resumindo, né, a dica da Renata é, bom, uma coisa importante que você falou é que evento não significa venda, né? E isso é muito importante de falar, porque tem muita gente que fala, não, é em evento que você vende, mas nem sempre é o caso. E os eventos ajudam, claro, senão ninguém iria, né? Ninguém iria promover. É mais Porém, glamour, exatamente, é mais nome, né? isso E aí. assim, outra dica, então, que ficou, que eu entendi, é entrar em contato, oferecer as leituras, falar sobre o tema. As escolas gostam muito que o autor vá, né? Que compartilhe aquele momento, fazer uma coisa mais presencial. Então, eu acredito que realmente faz muito sentido o que você falou. A gente está chegando no finalzinho, então eu vou só passar rapidinho aqui pela Dança das Letrinhas, que é com a editora Conejo, né? Foi um projeto da Michelle com a Renata. E fala um pouquinho sobre ele, Renata, só para a gente poder. Vou pedir para você falar Então, um pouquinho sobre Dança esse das Letrinhas, projeto. a gente já está na segunda edição. A gente vai estar na Bienal do Rio de Janeiro ano que vem, em junho. Já tem o dia do autógrafo. Tá sobrando 2 letrinhas. Quem quiser entrar, vir com a gente, vem. Tá bem tranquilo o pagamento, paga em 3 a 4 vezes. E você escreve um poema, né? E a Brenda já é a nossa ilustradora, já está no contrato como nossa ilustradora. É, Vai ser o Dança das Letrinhas 2. só para E já explicar tá. um pouquinho, só para explicar um pouquinho, a Dança das Letrinhas é um projeto para autores que querem fazer parte da antologia, Isso aí. que a Renata está organizando junto com a Michelle. E a ideia é que cada letrinha tem uma historinha, um poema, né? É de Então, assim, todas as letras do alfabeto. e depois participa do lançamento. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o perfil da Renata depois. Estão perguntando quais letrinhas estão abertas. É Y. Não só olhando aqui, Y e P, se eu não me engano. São 2 letras. Então, assim, é um projeto bem legal. Eu recomendo muito, principalmente para quem tem vontade de escrever um livro, mas nunca escreveu, porque é uma experiência muito boa, né? E para quem não É escreve, para maravilhoso. quem já escreve também é legal, porque conhece outras pessoas, participa do evento. Então, é um projeto. Eu gostei muito de fazer Dança das Letrinhas. Deu a Quando foi? oportunidade de fazer um trabalho diferente, um pouco do que eu costumo fazer com a Renata. E ficou bem coloridinho, né? Ficou E foi bem lindo. legal. Deu um trabalho, E mas foi legal. são muito grandes nas escolas. As escolas que eu tô indo, eu levo, né, que eu tenho menos exemplares. Quando eu olho para a mesa, voou Dança das Letrinhas. E ainda pedem mais. Então, assim, é sucesso. Dança das Letrinhas é sucesso. Gente, alguém tem vontade de fazer alguma pergunta? Mandem perguntas para a gente aqui, porque a gente está encerrando. Renata, eu quero agradecer, muito obrigada. Eu Esse agradeço. fosse o tempo. A hora voa quando a gente está conversando. E muito obrigada mesmo. Eu já disse isso, mas eu admiro muito o seu trabalho. Não é um trabalho fácil. Sou Publicar só fã. livros, divulgar. Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu vou deixar o perfil da Renata depois embaixo nos comentários para a gente poder estar compartilhando o Dança das Letrinhas também. E quem quiser os livros, pode entrar em contato com a Renata também, pode entrar em contato comigo. Fiquem à vontade. E muito obrigada, Renata. Manda o seu recado, fala o que você quer falar para finalizar aqui. Eu gosto da frase da Angela Davis que ela fala o seguinte: não basta você não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, é esse trabalho que eu tenho tentado, tenho feito nas escolas. É um trabalho de combate ao racismo, né? E não é fácil, tá? Tem pessoas muito racistas, muito preconceituosas, mas a luta ela é grande, a luta ela é maior. Eu comecei meio que como um hobby, como uma bandeira.
E hoje acabou virando realmente um trabalho, né? Porque não é fácil também esse tipo de trabalho. Mas Deus tem me dado forças, sabe? Eu amo estar nas escolas com livros, ajudando pessoas a escreverem. A gente estava na Bienal de São Paulo com dois grupos grandes de mulheres que escreveram a primeira vez na vida. E meu objetivo é esse, é que todos tenham acesso, né, à escrita, à produção, porque as pessoas se sentem incapazes, mas todos nós somos potentes, todos nós somos capazes. É só a gente se dedicar, é só a gente É verdade. lutar para que isso aconteça. E eu Você agradeço a Brenda, pode falar, todas pode as falar. minhas participações foi a Brenda que fez, e eu pretendo que seja a Brenda no que depender de mim. É um trabalho de excelência, são traços, sabe, delicados e fortes ao mesmo tempo, que têm tocado as pessoas, né? Eles me confundem. Eu Ah, você quero ver. não desenhei, é a Brenda. Então, onde eu tô, acredite, Brenda, você tá junto, porque Obrigada, não tem como existir obrigada mesmo. sem a ilustradora do meu lado, tá bom? Qualquer dia a gente vai fazer algum momento juntos em algum lugar. Deve ser Bienal de muito São Rio. gratificante. Vamos Oi? planejar a Bienal do Rio ano que vem. Sim, vamos planejar a Bienal do Rio, quem sabe, né? Eu sempre falo que vou e nunca consigo ir, mas se Deus quiser, o próximo eu vou sim. Isso aí. Muito obrigada. Eu também sou super fã do seu trabalho, já falei isso. É, eu tenho alguns planos que a gente vai compartilhar depois, vai confabular depois em segredos antes de compartilhar. Mas eu quero, assim, convidar todo mundo a conhecer o trabalho da Renata. E muito obrigada. Deixa eu só ver aqui, escrever aqui. Quando você tem protagonistas que não se enquadram no status quo, que são representativos do diferente, eles mesmos não são muito aceitos. É verdade. É Verdade. verdade. E esses são os Fato. melhores personagens. Né? São os personagens mais interessantes. Que eles quebram o estereótipo do comum. E obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que entrou na live. Eu sei que é difícil permanecer o tempo todo, mas muito obrigada a todos que entraram. Eu quero fazer um agradecimento especial à Betina, que ela é minha revisorazinha que me acompanha, que ela me ajudou no trabalho do Chico Rei. Também a Juliana, que da Tecoal, o Geraldo, e eu esqueci o nome, mas é a da Conejo também, Alcione. a Alcione. Eu quero agradecer a Alcione também. E você, Renata, a Michelle também, do Dança das Letrinhas, a todos os autores que participaram. Tem que agradecer a todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Renata. Bom, Uma honra, um prazer. próxima live é o próximo livro. A gente ainda não tem data, né? Mas muito obrigada mesmo, de coração. Realmente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.